O jogo da vergonha, um campeão derrotado e o time menos valioso do mundo. Tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo em que a gente analisa as seleções do grupo E da Copa do Mundo de 2022, o grupo da Alemanha. Fala, rapaziada copeira, beleza? Também é para mais um vídeo da nossa série em que a gente está analisando as seleções da Copa do Catar, né? Para quem é novo aqui no canal, bom, a gente está fazendo uma série, vocês podem conferir aqui a playlist, né? Os vídeos anteriores, a gente fez do grupo A, B, C e D e do grupo G do Brasil, né? Em que a gente analisa cada seleção olhando os números, né, dela, tentando avaliar o desempenho que ela vai ter na Copa e também contando pelo menos alguma curiosidade aí sobre elas que eu espero que vocês não saibam ainda, né? Que vocês descubram aqui no vídeo. E bom, vamos lá, começando falando do grupo E aqui, né, como a gente falou. Grupo E que é considerado o grupo da morte, né? Vocês sabem quem são os integrantes desse grupo, do grupo E da Copa do Mundo? Bom, os integrantes são Alemanha, como a gente já tinha antecipado, né? Espanha, Japão e Costa Rica. Bom, o cabeça de chave desse grupo é a Espanha. E talvez ele seja considerado o grupo da morte, porque é o único grupo que tem dois times com título mundial, né? A Alemanha e a Espanha. Bom, apesar da Espanha ser a cabeça de chave, a gente vai começar aqui falando da história da Alemanha, né? A gente passa pela história, alguns outros números, então vou começar pela Alemanha. Bom, a Alemanha participou de 20 Copas, ela ficou só de fora em duas, e não foi por motivos futebolísticos, foi por motivos extra-campo. Em 1930, a Alemanha vivia uma grave crise econômica, e por isso ela não participou da Copa, né? O mundo vivia a Grande Depressão aí. E em 1950, ela também não participou porque ela tinha sido punida, né? Na Segunda Guerra Mundial, enfim, teve o nazismo com Hitler, ela foi considerada culpada pela Segunda Guerra Mundial, acabou sendo punida e não participou da Copa de 1950, né? A Alemanha, além desse largo trajeto em várias Copas, ter jogado quase todas, ela tem um desempenho em Copas excelente, né? Ela é tetracampeã, só fica atrás do Brasil, foi campeão em 54, 74, 90 e em 2014 a Copa aqui no Brasil, né? Além disso, ela chegou em 13 oportunidades entre os quatro primeiros colocados, então ela costuma sempre chegar em semifinais, finais, né? Na última participação dela, em 2018, ela foi eliminada na primeira fase, o que foi histórico. Foi a primeira vez que a Alemanha ficou de fora na primeira fase, né? Teve um país aí da Copa que a gente analisou que fez uma festa tremenda por causa disso, né? E bom, vamos passar aqui para análise de como é que a Alemanha chega nessa Copa do Mundo, né? Bom, na fase de grupos, a Alemanha teve um desempenho excelente, né? Da repescagem europeia. Claro, caiu num grupo que era bastante fácil, não tinha nenhum adversário muito temível aí. Conseguiu 9 vitórias e apenas uma derrota para a Macedônia do Norte, passou com 36 gols próximos, classificou com uma grande antecedência, né? No desempenho dela, por exemplo, nas Ligas das Nações, a Alemanha caiu num grupo que era também um considerado grupo da morte, né? Tinha as seleções da Inglaterra, da Itália e da Hungria. O desempenho da Alemanha foi muito curioso, porque ela não perdeu para nenhum time nem Itália nem Inglaterra, né, que eram os bichos papões aí, perdeu só para a Hungria e teve 4 empates, né? Então ela teve um desempenho bastante oscilante, mas nem chegou perto de brigar pela classificação. Foi um desempenho meio abaixo. Na Eurocopa, em 2021, a Alemanha também teve um desempenho bastante oscilante, né? Na primeira fase, passou na Bacia das Almas com um gol no finalzinho contra a Hungria, né? Num grupo que também era difícil aí, que tinha Portugal e França também. A Alemanha passou em segundo lugar. E no mata-mata acabou sendo eliminado pela Inglaterra, né, que era o país sede, sem muita resistência, acabou perdendo por 2-0. Então vi um momento meio instável, né? A gente passando aqui para falar sobre o elenco, sobre um momento mais recente da Alemanha, né? Bom, em relação ao ranking FIFA, ela está em 11º colocada aqui. É um desempenho bastante ruim da Alemanha para a história que ela tem. Ela sempre costumava figurar no top 10. Agora está fora do top 10, em 11º colocado. Justamente por esse contexto que eu falei de um mau desempenho nas últimas competições que teve, né? Vive um processo de reconstrução, inclusive. O Joachim Löw, que foi o treinador da Alemanha durante muito tempo, desde a Copa de 2006, saiu, né? E deu lugar ao técnico do Bayern de Munique, que era do Bayern de Munique, né, o Hans Flick. O Hans Flick fez um ótimo trabalho pelo Bayern de Munique, né, montou aquele esquadrão que ganhou tudo, aí ganhou a Champions durante a pandemia. É um ótimo treinador, jovem, e começou a reformular o elenco, né? Bom, a gente falando um pouco das peças jovens da Alemanha, a gente tem o Joshua Kimmich, né? E o Jamal Musiala, de apenas 19 anos, jogador do Bayern de Munique, que nessa temporada aqui já tem 9 gols na temporada,
é o líder na Bundesliga, tanto de gols como de participações em gol, de assistências também, né? Vive um grande momento. A gente tem outros nomes jovens aí de destaque, né? Sergei Gnabry, Leroy Sané, Kai Havertz. Isso faz com que o valor de mercado da Alemanha, 746 milhões de euros, entre todas as seleções da Copa do Mundo, seja o quinto, né? É um ótimo desempenho. A gente sabe que jogadores jovens costumam elevar o valor de elenco, né? Então a gente viu vários nomes importantes. Não tem um grande craque. Se a gente pegar na última temporada, na premiação do ranking da bola de ouro, né? Os melhores colocados alemães foram o Joshua Kimmich, justamente, e o Rudiger, né? O zagueiro, o Antônio Rudiger. Conta com uma zaga jovem, hein, com o Nicolas Sully e o Anthony Rudiger aí. É uma dupla de zaga boa também. Falando dos jogadores mais experientes, a gente tem, claro, dois nomes bastante conhecidos, né? Que são, claro, o Thomas Müller e o Manuel Neuer, né? Goleiro que foi considerado por muito tempo o melhor do mundo aí, né? Por muitos ainda é considerado o melhor do mundo. São os únicos remanescentes da conquista da Alemanha em 2014, lá aqui no Brasil, né? Vão para a quarta Copa deles, os dois. E são, claro, os grandes experiências que trazem aí para a equipe, né? Thomas Müller é um dos jogadores com mais participação em jogos pela Alemanha e já tem 44 gols, o artilheiro desse elenco aí. E nessa Copa deve passar o Schweinsteiger e assumir uma posição aí de quarto colocado na história da Alemanha, né? Então, enfim, um grande artilheiro aí da equipe, né? Falando um pouco sobre a curiosidade aí da Alemanha, eu sei que quando eu falei do jogo da vergonha e falei que era no grupo da Alemanha, você já falou, é o 7-1 com certeza. Mas não é o 7-1, pessoal. Teve um jogo na história da Copa que ficou conhecido como o Jogo da Vergonha, em 1982, na Espanha. Ou Vergonha de Gijón, né, que foi jogado esse jogo, entre a Alemanha e a Áustria. E por que foi o Jogo da Vergonha? Bom, o grupo contava com a Alemanha, a Áustria, Chile e a Argélia. A Alemanha e a Áustria jogaram o último jogo do campeonato, do grupo, né, já sabendo qual o resultado que elas precisavam classificar. A Alemanha precisaria ganhar de 1-0 e ambas as seleções classificariam, deixando a Argélia de fora. O que aconteceu foi que a Alemanha abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, e depois disso ficaram fazendo o famoso jogo de comadre, né? Ninguém atacava, ficaram tocando bola para trás ali, e deixou nítido para todo mundo que nenhuma das seleções queria jogar, né? Deixando claro que era um resultado arranjado, né? Isso revoltou muito todos os participantes ali no jogo. Os argelinos mostraram notas de papel dizendo que era uma vergonha isso. Comentaristas se recusaram a comentar o jogo, os próprios alemães ficaram revoltados, queimando camisas alemãs, e a partir daí, a FIFA até mudou, é a partir daí que começa a ser, todos os jogos do grupo, do último jogo do grupo, tem que ser disputado no mesmo horário, né? Então a Alemanha, tradicional pela educação dela, foi muito vergonhoso nesse episódio, né? E vamos para a próxima seleção do grupo, aí a próxima campeã mundial do grupo, a Espanha. A Espanha já tem 16 participações em Copa, foi campeã em 2010, né? E, bom, durante a fase de ouro aí da seleção espanhola, né? Ganhou a Eurocopa em 2008, 2012 e a Copa do Mundo em 2010, a fase aí de Xavi e Iniesta, né? Tirando esse desempenho de campeão, o melhor desempenho da Espanha tinha sido um quarto lugar em 1950. Ou seja, apesar de ter muitas participações em Copa, a Espanha não costuma chegar tanto assim em fases finais. Bom, falando do último desempenho da Espanha, né? Ela chegou nas oitavas de final na Copa de 2018 e foi eliminada pela Rússia, né? Numa grande zebra, a Rússia que jogava em casa, a Espanha acabou perdendo nos pênaltis, né? Então, enfim, o último desempenho da Espanha não foi bom, né? E vamos ver também como é que a Espanha chega para essa Copa do Mundo, né? Vamos ver o desempenho delas nas eliminatórias. A Espanha, que diferente da Alemanha, caiu num grupo meio complicadinho, assim, das eliminatórias europeias. Claro que ela era a favorita, né? Mas tinha Suécia e Grécia, que são seleções mais tradicionais. A Alemanha passou no último jogo do grupo, né? Tinha chance de ser eliminada se a Suécia tivesse ganho. Eliminada não, mas caído para a repescagem. A Espanha ganhou o último jogo e se classificou, né? Teve um desempenho bom aí, com 6 vitórias, um empate e uma derrota. Falando um pouco do desempenho na Liga das Nações e na Eurocopa, a gente vai ver que na Liga das Nações, a Espanha é uma das seleções que segue viva, né? Teve um ótimo desempenho aí na Liga A, né? E passou em primeiro lugar do grupo, que tinha Portugal, Suíça e República Tcheca. O destaque aí foi que a Espanha conseguiu sua classificação no último jogo, ganhando de Portugal, rivais aí ibéricos, né? E quebrou um jejum de 88 anos que a Espanha não vencia Portugal fora de casa. Então, bom desempenho da seleção espanhola. Na Eurocopa, a Espanha também teve um desempenho bem legal, fazendo jogos super ofensivos, caindo apenas na semifinal para a Itália, né? Um jogo que foi para os pênaltis e que eu considero que a Espanha teve um desempenho melhor até que a Itália.
Então a gente vê que nesse ciclo aí, a Espanha teve um bom desempenho futebolístico, né? A seleção também passa por uma grande renovação aí, com alguns jogadores lendários que se despediram da seleção, né? Como Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, Piqué, alguns jogadores assim que saíram. A seleção vive uma renovação e é comandada agora por Luiz Henrique. Luiz Henrique foi técnico do Barcelona, né? Daquele tic-tac barcelonesco, assim. Então, implantou esse sistema de jogo na seleção espanhola e vem dando muito resultado com futebol super ofensivo. E vocês vão ver aqui no valor de elenco que é uma seleção bastante jovem. Antes de olhar o valor do elenco, a gente vê aqui que o ranking FIFA da Espanha é o 7º colocado. Ela caiu uma posição para a Itália, aí, que é meio curioso, porque a Itália está fora da Copa, né? Mas a Espanha vem tendo um bom desempenho aí, então tá 7ª colocada, é uma boa colocação. Em valor de elenco, ela é a 6ª colocada, fica numa posição atrás da Alemanha, mas também tendo um bom valor de elenco. Falando do time da Alemanha, da Espanha, o goleiro é o Unai Simon, jovem de 25 anos, que fez um bom desempenho aí nos últimos jogos. É um ótimo goleiro com os pés, o que é muito importante para esse time da Espanha. Na zaga, outros 2 jogadores jovens, Paul Torres e Eric Garcia, né? Eric Garcia de 21 anos, que joga no Barcelona, e o Paul Torres, que fez uma Champions League excelente pelo Villarreal, né? As laterais é onde estão os jogadores experientes do time, Jordi Alba e Daniel Carvajal. Foram um pouco questionados aí pelo desempenho deles. Os reservas também são jogadores veteranos, aí como César Azpilicueta, né? O meio de campo da Espanha é onde é a força do time, né? Desde sempre, aí, desde a tradição com Xavi e Iniesta. E agora os 2 protagonistas são 2 jogadores do Barcelona também. Pedri, de 19 anos apenas, e Gavi, de 18 anos. Os 2 estavam na premiação aí da bola de ouro da FIFA, né? Então ficaram entre os 30 primeiros. 2 grandes jogadores aí que prometem muito para o futuro do futebol espanhol e do futebol aí do Barcelona, né? Pode ser que o meio de campo seja formado pelo trio barcelonesco, né? Aproveitando já o entrosamento deles com Sérgio Busquets, mais um jogador veterano, ou que o técnico opte por Rodri, um jogador do Manchester City que vem fazendo um ótimo trabalho também lá na Premier League e é titularíssimo do time do Pep Guardiola, né? Então, meio de campo muito forte. No ataque, as pontas são mais promissoras com Fernan Torres, Marco Asensio, Nico Williams, Pablo Sarabia, 4 jogadores super jovens, um pouco mais desconhecidos, né? E que vem jogando um bom futebol, acelerando bastante o jogo. No ataque é que a Espanha tem deixado a desejar. Álvaro Morata não é um centroavante que inspira muito confiança e vários outros já vêm sendo testados, né? Falei de todo o time da Espanha aqui porque não tem um grande craque assim, né? E vamos falar da curiosidade aí, que é o campeão derrotado. Bom, a Espanha é a única seleção campeã do mundo que perdeu o primeiro jogo. Em 2010, a seleção, a Fúria, né, como é conhecida, perdeu para a Suíça de 1-0 o primeiro jogo, mas depois acabou se recuperando e acabou sendo campeã, né, o que virou uma história marcante. Outro fato interessante, aqui tem a foto do título, é que a Espanha é a última campeã inédita, né? Depois disso a gente teve a Alemanha, que já tinha sido campeã, e a França. Então vamos ver se aparece alguma nova seleção aí para essa Copa de 2022, né? Mas tem esse fato interessante. Bom, e vamos para as outras 2 seleções do grupo aqui, que são, primeiro, o Japão. Bom, o Japão vai para o 7º participação em Copa. A estreia do Japão foi em 1998. Isso quer dizer que, de lá para cá, o Japão participou de todas as Copas, né? Então, virou figurinha carimbada. É muito comum a gente ver os japoneses jogando a Copa do Mundo, né? A melhor participação do Japão foi 8ª de final em 2002, quando ele foi o país sede, 2010 e 2018. 2018, tenho certeza que muita gente lembra. O Japão foi eliminado pela Bélgica num jogo inacreditável, assim. O Japão chegou muito perto de se classificar, abriu 2-0 contra a seleção belga e acabou tomando a virada por 3-2, tomando um gol no último lance, num contra-ataque de escanteio, né? Então, enfim, o Japão vem melhorando o desempenho deles em Copas, né? Claro, o último desempenho aqui, 2018, eliminado nas 8ª de final. Vamos ver como é que o Japão chega para essa Copa do Mundo, né? Bom, nas eliminatórias asiáticas, o Japão caiu num grupo muito fácil na primeira fase, né? E acabou passando com incríveis 8 vitórias em 8 jogos e 46 gols marcados. Claro, ele perdendo seleções como Tadiquistão, Kirguistão, Mongólia e Mianmar, né? Na segunda fase aqui das eliminatórias asiáticas, o Japão caiu no grupo da Arábia Saudita, da Austrália, teve um desempenho bom, não passou sustos, se classificou com 7 vitórias, um empate, 2 derrotas,
mas ficou atrás da Arábia Saudita, né? Falando um pouco da competição continental que ele disputou, que é a Copa da Ásia, o Japão chegou invicto com 100% até a final contra o Catar e perdeu, foi vice-campeão, né? Surpreendente, Catar aí derrotou o Japão por 3-1 e acabou frustrando os japoneses, né? Nos últimos desempenhos do Japão em amistosos, o Japão vem tendo um bom desempenho, né? Ganhando de seleções sul-americanas. No jogo contra o Brasil, a gente teve uma amostra que é uma seleção sólida defensivamente, acabou perdendo de 1-0 só para o Brasil. Então, inspira uma boa Copa do Mundo, né? Falando um pouco do elenco aqui do Japão, a gente vê que no ranking ele é o 24º colocado, é o segundo melhor asiático, tendo atrás apenas do Irã, né? Então, uma boa colocação. Em relação ao valor de elenco, o Japão já fica bem mais aquém. É o 26º melhor valor de elenco, o que não é tão bom quanto o ranking dele, né? Falando um pouco dos jogadores japoneses, a gente conta com alguma defesa que vem muito bem e que é bastante experiente, né? Tem o Nagatomo, que passou por Inter de Milão, né? Um jogador que já tem é um dos jogadores que tem mais participação aí nesse atual elenco japonês, 137, né? Lateral esquerdo. Maya Yoshida também, que atualmente está no Schalke 04, vem tendo bons desempenhos na Bundesliga, né? Também já tem 121 jogos pela seleção, 34 anos. E o goleiro lendário aí, Eiji Kawashima, né? 39 anos já. Tá uma discussão se ele mesmo vai ser o titular ou se vai ser algum outro, mas é um goleiro que participou das últimas Copas pelo Japão e tem sempre bom desempenho, principalmente pela seleção, né? Falando dos jogadores mais jovens, os principais destaques são o Daichi Kamada, que teve um desempenho excelente pelo time do Eintracht Frankfurt, né, que foi campeão da UEFA Europa League, um meia ofensivo que teve bastante participações em gol no campeonato alemão e participações, inclusive, em semifinais de UEFA Europa League, né? Então, é um jogador que a gente tem que prestar atenção. E talvez o craque do time aí, camisa 10, Takumi Minamino, né? O Messi japonês, como muita gente ficou conhecendo ele, quando ele foi contratado pelo Liverpool. Não conseguiu ser titular do Liverpool, mas teve bons desempenhos por lá. É um jogador habilidoso. E tem um dado interessante: na temporada que o Liverpool foi campeão da Champions League, ele foi o melhor reserva, né? Como é que isso é avaliado? Ele foi o jogador que teve mais participações em gol por minuto dos que tiveram mais de 1.000 minutos participados, né? Então, enfim, grande nome aí da seleção japonesa pode fazer alguma diferença, assim, para o time do Japão, né? Falando um pouco das curiosidades do Japão, né? Uma delas é o uniforme azul. Bom, vocês sabem que a bandeira japonesa é vermelha e branca. Por que o uniforme é azul? Esse é o uniforme que vão ser da Copa do Mundo de 2022 do Japão. O azul no Japão representa a juventude. E o amarelo, que tem alguns detalhes na camiseta, representa o fair play, né? O Japão é muito marcado por essa questão, ele preza muito por esses valores. Também tem uma questão meio de superstição, né? O Japão começou com isso em 1936, numa Olimpíadas, e deu certo, eles fizeram um bom desempenho. E em 1990, quando eles tentaram mudar para o uniforme vermelho, foi mal, então resolveram retomar o uniforme azul, né? O Japão é famoso pelas questões do fair play, né, e da educação. E aí uma imagem curiosa aí sempre nas Copas, os japoneses sempre recolhem os lixos deles, né? Então, uma importante lição aí para o mundo, né? E vamos para a última seleção do grupo aí, que é a seleção da Costa Rica. Bom, a Costa Rica vai para sua sexta participação em Copa do Mundo, né? O melhor desempenho dela foi as quartas de final em 2014. Acho que muita gente também lembra desse desempenho daqui no Brasil, né? A Costa Rica caiu também no grupo da morte naquele ano, que era um grupo que tinha Uruguai, Inglaterra e Itália, 3 campeões mundiais, e passou em primeiro lugar do grupo, né? Passou nas oitavas de final contra a Grécia e só foi eliminada pela Holanda nos pênaltis, né? Quase que a Costa Rica chega a uma semifinal que seria lendário, né? Mesmo assim, o quarto final já foi muito bom para Los Ticos, como eles são conhecidos, né? Em 2018, a Costa Rica estava no grupo do Brasil e acabou caindo na primeira fase mesmo, não conseguiu avançar. Falando um pouco de como a Costa Rica chega para essa Copa do Mundo, né? A gente vai ver que nas eliminatórias da CONCACAF, ela já começa no octagonal final. Teve um começo tenebroso, mas no segundo turno, em 21 pontos possíveis, né, nos últimos 7 jogos, conseguiu 19 e conseguiu se classificar para a repescagem. Muita gente achou que não ia nem chegar na repescagem, conseguiu ultrapassar o Panamá e chegou aí na repescagem. Na repescagem mundial,
A Costa Rica enfrentou a Nova Zelândia e num jogo bastante amarrado ganhou por 1-0, né? Falando um pouco do desempenho na competição continental, que é a Copa Ouro, né? A Costa Rica não teve um desempenho lá muito atrativo, passou de fase aqui com 3 vitórias num grupo fácil, né? Em segundo lugar com a Jamaica, caiu nas quartas de final para o Canadá, né? O surpreendente Canadá aí. Na Copa Ouro também de 2019 também não foi um bom desempenho, caindo nas quartas de finais para o México, né? Falando um pouco do elenco, e é o que eu tinha comentado no começo do vídeo, o time da Costa Rica vale apenas 7 milhões de euros, sendo o pior valor de mercado de todas as seleções da Copa do Mundo, ficando atrás, inclusive, de Catar, Arábia Saudita, né? E eu vou explicar um pouco para vocês por que desse valor de mercado tão baixo. Primeiro, a Costa Rica é o 31º colocado no ranking FIFA, um desempenho ok, é o terceiro da CONCACAF, né, ficando atrás apenas do México e dos Estados Unidos, claro. Mas o que acontece dela ter um valor tão baixo é que ela vem de uma seleção muito envelhecida, né? Muitos remanescentes da Copa do Mundo de 2014, que vão fazer provavelmente a sua última Copa, né? Então eu trouxe alguns nomes para vocês aqui. Claro, o primeiro dele, Keylor Navas, né? Os números dele aqui no Transfermarkt falam por si só, né? Campeão do Mundial de Clubes por 4 vezes, né? 3 vezes aí na Champions League. Jogou por Real Madrid, PSG. O grande problema é que ele vem sendo muito reserva, né? Com Courtois e com Donnarumma depois no PSG. Então pode custar um pouco o ritmo de jogo para ele. Outro jogador importante aí para a seleção costarriquenha é o Brian Ruiz, né? Que foi o melhor jogador costarriquenho naquela Copa do Mundo. Teve um grande desempenho, mas já tem 37 anos, com certeza é a última Copa dele, né? É um artilheiro dessa seleção com 29 gols, jogador lendário aí da Costa Rica, e atualmente está jogando no Alajuelense, que é o time de coração dele. Ele voltou realmente para encerrar a carreira, então não vem tendo um bom desempenho futebolístico nos últimos anos. O jogador jovem do time é o Jason Bennett, que foi para o Sunderland jogar a Premier League, né? Então é um jogador interessante, aí pode ter algum destaque. E outro jogador importante do time é o Joel Campbell, né? Na época que ele surgiu, foi um grande destaque aí, todo mundo achou que ele ia despontar, foi disputado, jogou em Arsenal, Villarreal, Sporting, mas a carreira não decolou. Atualmente ele joga no México, né, no León do México. Enfim, também é uma experiência de gols aí para os mexicanos, 117 jogos e 25 gols. Costuma jogar bem pela seleção, e foi dele o gol da classificação contra a Nova Zelândia, né? Falando um pouco aqui da curiosidade, eu não lembrei de muitas curiosidades da Costa Rica, mas uma interessante é que ela tem uma grande estreita relação com o Brasil, né? Na Copa de 90, em 5 participações que ela teve até agora, em 90, estava no grupo do Brasil, perdeu de 3-0 e se classificou. Em 2002, na campanha do Penta aí, estava no grupo do Brasil também. O Brasil ganhou de 5-2 esse jogo, né? O Ronaldo fez gol. E na Copa de 2018, também estava no grupo do Brasil, né, em 3 oportunidades. Além disso, na Copa de 2014, em que ela teve o grande destaque dela, foi aqui no Brasil. Então, estamos fechados aí com a Costa Rica, né? Bom, para finalizar o vídeo aqui, falar um pouquinho só do que eu espero para esse grupo. Apesar de o Japão ter chegado bem na Copa, ter alguns nomes interessantes, e a Costa Rica ter essa seleção experiente, eu acho que nenhum deles vai ter capacidade de fazer frente à seleção da Espanha e da Alemanha. Devem ser as duas primeiras. Acho que a Espanha vem jogando um futebol melhor que a Alemanha, então acho que ela deve passar em primeiro lugar aqui nesse grupo. E no confronto entre Japão e Costa Rica, eu aposto um pouco mais no Japão. Tem alguns jogadores europeus e é uma seleção mais rejuvenescida, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí para ajudar a espalhar o conteúdo para mais pessoas. E deixe seu comentário aí de que você achou, se você sabia das curiosidades e se você acha que são esses dois times mesmo que vão passar nesse grupo. Bom vídeo para vocês e até a próxima.